Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo que, sabe, à primeira vista, parece só um guia de boas maneiras. Mas e se por baixo dessa superfície existir um manual? Um manual profundo para nossa transformação interior? É isso que vamos fazer. Decodificar as duas camadas de sabedoria escondidas em Provérbios capítulo 15. Bom, vamos começar por aqui. Esse verso é uma verdade universal, né? É algo que todo mundo, de alguma forma, já experimentou na pele. Uma palavra gentil pode de fato acalmar uma tempestade, enquanto uma palavra mais dura, bom, ela pode começar uma. Esse é o nosso ponto de partida, a sabedoria prática, imediata que o texto oferece logo de cara. E é exatamente isso que a gente vê nessa primeira camada. Provérbios 15 é quase uma aula magna de inteligência emocional, de ética. São conselhos que continuam absurdamente relevantes hoje, milhares de anos depois. É de verdade um manual para a gente navegar a complexidade das relações humanas. Agora, o interessante aqui é perceber como o capítulo inteiro é construído em cima de um contraste, de um dualismo. O caminho do sábio contra o caminho do tolo. De um lado, a gente tem a resposta branda, que leva a um coração alegre e ao amor, como os versículos 1, 13 e 17 mostram. E do outro lado, a palavra ríspida, um espírito abatido, o ódio. Fica muito claro o contraste entre causa e consequência. Então, resumindo essa leitura mais superficial, o ponto central é este. O capítulo nos dá um guia para uma vida mais equilibrada. Ele ensina sobre o poder imenso das nossas palavras, a importância da integridade, de cuidar do estado do nosso coração, o valor da paciência e a necessidade de ouvir um conselho sábio. É um roteiro bem prático para o bem viver. Mas é aqui que a nossa análise dá uma virada. E se tudo isso for mais do que um bom conselho sobre como agir, mas sim sobre como ser? E se por trás dessas regras de conduta existir um mapa para algo muito mais profundo, uma transformação interna mesmo? É nesse ponto que a segunda camada de sabedoria começa a se revelar. E para a gente conseguir enxergar essa camada, vamos precisar usar uma lente diferente. Vamos olhar para esse texto através das tradições da maçonaria e da cabala. Nelas, Provérbios 15 não é visto apenas como um guia moral, mas como um manual esotérico, um guia para o desenvolvimento espiritual. O objetivo central desse manual oculto é o que a gente pode chamar de alquimia mental. E não se trata de transformar chumbo em ouro de verdade. A ideia é transmutar as nossas emoções mais densas, mais reativas, tipo a raiva, o medo, em sabedoria, em equilíbrio, em paz interior. E o mapa que a gente vai usar para navegar nessa jornada interior é a famosa Árvore da Vida, a Et Chaim da Cabala. Ela é um diagrama que descreve tanto a criação do universo quanto a própria estrutura da psique humana. E cada provérbio que a gente vai analisar agora se encaixa perfeitamente nesse mapa. Ok, vamos começar a decodificação então. A gente vai voltar para aquele mesmo primeiro versículo, mas agora buscando um significado oculto. Vamos ver como uma frase aparentemente simples sobre gentileza pode revelar um conceito místico profundo sobre a criação e o equilíbrio do universo. Lembrem dessa frase. Antes, a gente viu como um conselho de etiqueta, certo? Agora, a proposta é enxergá-la como uma instrução de alquimia. A resposta branda e o furor, eles passam a ser mais do que emoções. Eles são vistos como energias cósmicas. E aqui a conexão fica claríssima. Na maçonaria, a palavra é a ferramenta. É o cinzel que lapida a pedra bruta, que é o nosso próprio ser. Na Cabala, isso se traduz perfeitamente no uso de Yesod, a esfera da comunicação, para harmonizar duas forças opostas. De um lado, Gevurah, a força do rigor, do julgamento. Do outro, Chesed, a força da misericórdia, da expansão. A resposta branda, então, se torna um ponto de equilíbrio perfeito entre elas. Então, a lição esotérica aqui é gigantesca. A fala não é só comunicação, ela é um ato de criação. Cada palavra que a gente pronuncia é um ato de equilíbrio ou de desequilíbrio das forças que compõem a nossa realidade. A gente está a todo momento esculpindo o nosso mundo com aquilo que dizemos. Vamos para o próximo ponto-chave. O versículo 3 fala sobre os olhos do Senhor, uma imagem muito poderosa que, na interpretação esotérica, se conecta diretamente com a ideia de uma consciência suprema que está em tudo. Numa primeira leitura, isso pode até soar como uma ameaça, uma vigilância constante. Mas, na perspectiva mística, o significado é outro, bem diferente. Não se trata de um juiz observando de longe, mas de algo muito mais intrínseco à própria existência. E aqui está a chave da decodificação, o conhecido símbolo maçônico do olho que tudo vê,
que representa o grande arquiteto do universo, corresponde diretamente a Keter, a coroa lá no topo da árvore da vida. Keter é a fonte de tudo, é a consciência una, primordial, de onde toda a existência emana. Portanto, a ideia não é que alguém está nos observando. A ideia é que tudo o que acontece, acontece dentro de uma consciência universal. Não existe um fora. Cada pensamento, cada palavra e cada ação reverbera nesse campo unificado. Agir com retidão não é para evitar punição, mas para manter a harmonia com a própria natureza da realidade. Agora, vamos agrupar os 3 últimos versículos-chave. Olhando para eles juntos, percebemos que não são só pontos isolados. Eles formam um verdadeiro mapa para o desenvolvimento espiritual, mostrando como progredir nesse caminho interior. E olhem só como esses versos se conectam, formando um caminho. O versículo 4 diz que a comunicação equilibrada é a própria árvore de vida, a fonte que sustenta o fluxo da energia divina. Aí o versículo 13, sobre o coração alegre, aponta para o centro dessa árvore, para a esfera do equilíbrio da beleza, Tiferet. E por fim o versículo 24 descreve a jornada de ascensão, o caminho para cima que nos leva do plano físico em direção a uma consciência mais elevada. É um mapa completo da jornada da alma. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada por Provérbios 15. Nós vimos 2 camadas, a prática e a mística. Mas a verdadeira sabedoria talvez não esteja em escolher uma ou outra, mas em entender como elas se completam perfeitamente. Uma boa analogia é pensar num mapa. A primeira leitura nos dá um mapa das ruas, como se mover pela cidade da vida cotidiana sem causar acidentes. Já a segunda leitura nos dá um mapa topográfico. Ela mostra a elevação, as montanhas a serem escaladas, o caminho para alcançar uma visão muito mais ampla de tudo. E essa é a grande síntese. Os 2 caminhos não são opostos, são inseparáveis. O conselho prático de como falar, como agir, é o treinamento para a jornada mística. Dominar o mundo exterior através da ética e da gentileza é o primeiro passo para dominar o mundo interior. Um ensina as regras do jogo, o outro revela o propósito do jogo. Faz todo sentido, não é? Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se um capítulo aparentemente tão simples como Provérbios 15 pode conter um manual tão profundo para a autotransformação, quantos outros textos de sabedoria, de todas as culturas, de todas as épocas, estão aí, apenas esperando que a gente ajuste a nossa lente para revelar seus segredos mais profundos? A busca pelo conhecimento é, sem dúvida, a maior de todas as aventuras.